Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Hoje nós estamos no capítulo 3 de Marcos, tá? E vamos fazer uma oração aqui para poder abrirmos esse momento com Ele. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Paizinho, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos estares aqui conosco, Pai. Que a Tua palavra venha ser nosso alimento, Senhor. Que a Tua palavra venha encher nosso coração, Pai, de alegria, de amor, Pai, de entendimento, Senhor. Mas em nome de Jesus eu convido a presença do Espírito Santo nesse lugar para juntos, Senhor, termos maior conhecimento da Tua palavra, Pai. Ao que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, Deus deu uma palavra aqui, em Mateus 3, que fala sobre a parte de Jesus, que as pessoas, os mestres das leis, eles começam a blasfemar contra o Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo é um pecado que quando a gente blasfema contra ele, o Jesus não perdoa, tá? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso aqui, depois se vocês quiserem, procura na plataforma, se eu não me engano, é o pecado que Deus não perdoa, tá? Que Jesus não perdoa. Então aqui no versículo 28 fala assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem e as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Aqui, gente, é a história, tá? Que os mestres da lei e os fariseus estavam atrás de Jesus, tá? E eles estavam dizendo que Jesus estava dominado por Beelzebu, que Beelzebu é o chefe dos demônios, e que só pelo poder de Beelzebu poderia ser a expulsão dos demônios. Então Jesus explica aqui que como é que Satanás pode expulsar a si mesmo, entende? Então, tipo assim, como é que ele agiria, o próprio Satanás poderia ser expulso do demônio que seria nas pessoas. Então ele dá um exemplo aqui sobre família, que se a família se divide e as pessoas fazem parte, começam a lutar entre si e pode ser destruída. Ou seja, o que ele quis dizer? Que mesmo sendo, tá, mesmo sendo os demônios ali, eles são uma família, né? São um grupo, tá? E que se eles começarem a lutar dentro deles mesmos, esse grupo será destruído, entende? Então, fora isso, ele estava dando um exemplo disso, tá? E também falando sobre o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você, tá? Hoje, vamos botar assim, você hoje começa a pré-julgar uma pessoa, você não sabe se aquela pessoa ela tem vida no altar. Você não sabe se aquela pessoa que você está pré-julgando, por você achar que ela não é uma pessoa que ela possa estar falando o evangelho conforme você acha no seu ponto de vista que é o correto, tá? Você não sabe se aquela pessoa tem vida no altar. Você não sabe se aquela pessoa ela busca Deus na intimidade. Por isso da importância de não julgar ninguém, tá? Porque uma vez que você julga uma pessoa que tem vida no altar, uma vez que você faz maldade para uma pessoa que tem vida no altar, saiba você que Deus vai pesar a mão sobre você de uma maneira imensurável, entende? Tipo, se ele já não gosta, né, que a gente pré-julgue as pessoas, né, de uma forma que a gente já pré-julga uma pessoa porque isso é um pecado. Imagine você que seria Deus olhando para você falando assim: por que você está pré-julgando o meu filho, a minha filha, que resolveu renunciar à vida dele por mim, sabe? Então, pelo fato de você não saber, pelo fato de você não saber a vida daquela pessoa, porque cada um só mostra o pouco pro outro, ela não mostra tudo. Então, se você hoje vê uma pessoa na internet, se você vê hoje uma pessoa na rua que fala de Deus, que fala do Senhor, é preferível que você ore a Deus e fale: Senhor, eu não concordo com aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, aquela criança, aquele adolescente, fale do Senhor, porque eu tenho quase certeza que ela é uma pecadora. Chega para Deus e fala isso. Você não tem a coragem de falar isso da pessoa para uma outra pessoa, por terceiros, e gerar uma fofoca ali, gerar uma calúnia? Então fala dessa mesma maneira que você falaria para o outro, para Deus. Fala assim: eu acho que ela está mentindo, eu acho que ela é uma enganadora, eu acho que ela é uma pessoa falsa, para você ver a resposta que você vai ter de Deus.
Se ela for uma pessoa, ou não, tá? Deus vai te responder. Se ela for uma pessoa, né, com vida no altar, ele vai falar pra você não mexer com ela, tá? E se ela for uma pessoa que realmente é uma mentirosa, tal, isso, aquilo, provavelmente ele vai te mostrar pra você também não julgar ela. Porque independente ou não dela ser uma pessoa mentirosa ou não, ela vai colher o que ela tá plantando. Gente, todos nós colhemos o que plantamos, tá? O que a gente precisa aprender é aprender a depender de Deus. O que a gente precisa aprender é aprender a orar, sabe? Em vez de apontar o dedo pro amiguinho, apontar o dedo pro irmão, pra pessoa do lado, e começar a olhar o outro, tá? Da mesma forma que você tem defeitos, aquela pessoa tem defeitos. A diferença é que talvez aquela outra pessoa teve a atitude de querer fazer algo diferente. E isso de alguma forma te atinge, entende? Então, em vez de você pré-julgar a vida daquela pessoa, vai orar e pedir para Deus transformar o seu coração, tá? Porque você julgar o outro é muito ruim, sabe? Você pode destruir uma vida julgando uma pessoa. Tá? Ao mesmo tempo, conforme está falando aqui na palavra, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, o pecado não será perdoado. Imagine você falando mal de alguém, blasfemando contra a vida daquela pessoa, e você não sabe se aquela pessoa tem vida no altar. Imagine você blasfemando contra o Espírito Santo. Imagine você no teu pecado sendo perdoado. Então, cara, não julga, sabe? Não condena uma pessoa sem você saber, entende? Começa a olhar as coisas de Deus com mais importância, porque Deus existe, gente. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então, da mesma forma que você, tendo vida no altar ou não, você ser um ser humano que vai à igreja, que renunciou à sua carne, enfim, se você for um ser humano qualquer, independente ou não de você acreditar em Deus, não julgue ninguém. E se você é um ser humano que você acredita em Deus, que você renunciou à sua carne, que você foi batizado, que você desceu às águas, que você aceitou Jesus e reconheceu, e você ainda julga uma pessoa, cuidado. Não é porque você aceitou Jesus que Deus vai olhar para você e vai falar assim: não, ela reconheceu meu filho como Senhor dela, eu não vou mexer com ela. Engano teu. Pelo contrário. As pessoas que aceitaram Jesus e fazem coisas erradas, o peso da mão de Deus é muito maior sobre a gente do que uma pessoa que não conhece a palavra. Porque você se torna exemplo. Você se torna como se você fosse... Quando você vai numa empresa, não tem a recepcionista da empresa que está ali para te receber? Então, você que aceitou Jesus e você peca pré-julgando outras pessoas ou até condenando outras pessoas, e você se diz ser cristã, né? Você se diz que aceitou Jesus e vai à igreja, e você pré-julga outra vida, você está sendo a recepcionista da empresa. Ou seja, Deus não vai deixar você queimá-lo dessa forma, entende? Por isso que muitas pessoas hoje, elas não acreditam mais em Jesus, porque pessoas tiveram esse tipo de comportamento. Ou seja, pessoas que tiveram esse tipo de comportamento queimaram o filme de Jesus, queimaram o filme de Deus, entende? Por quê? Elas viram que se for para ser igual àquela pessoa ali, que está pré-julgando, que está amaldiçoando outra vida, por que eu vou querer isso para minha vida? Então a tendência das pessoas é se afastarem quando vem um cristão dessa forma, entende, gente? Então é muito importante, isso é muito sério, tá? Então saiba você, se hoje você se diz ser cristão, se liberte disso. Peça perdão a Deus, sabe, pelo seu comportamento. Peça perdão a Deus para te transformar, tá? Primeiro perdão porque você vira e mexe, já blasfemou contra o Espírito Santo de muita gente aí, entende? E você precisa se libertar disso, você precisa ser liberto, tá? Porque uma coisa que a gente precisa aprender: a partir do momento que você aceita Jesus como único e suficiente salvador da tua vida, você era um corpo sujo. O Espírito Santo precisa habitar em você. Para ele habitar em você, você precisa estar limpo, tá? A partir do momento que o Espírito Santo limpa, ele começa a te libertar a partir do momento que você permitir. Se você não permitir, você não será liberto. Então existe hoje muitos cristãos que vão às igrejas, que vão às denominações,
que se disseram aceitar Jesus, porém não são libertos. Então esses cristãos, eles continuam indo à igreja, continuam comparecendo no domingo lá no culto, porém eles continuam fazendo os prazeres da carne. A partir do momento que um cristão é liberto, ok, que ele se permite ser liberto por Deus, se ele permite ser curado por Deus, ele não volta a praticar o que praticava no mundo. Essa é a diferença, gente. Então queira ser um cristão liberto, queira andar reto com Jesus, queira andar reto com Deus, entende? Então toda vez que você se vê, tá? Você hoje que está sendo tratado por Deus, você hoje que está sendo tratado, está querendo ir para o caminho de Jesus, ou já aceitou Jesus, começa a se policiar nos seus posicionamentos e no que você fala, na forma que você pensa. Porque uma vez que você lança a sementinha do mal, aquele pecado que você está fazendo não necessariamente vai ser perdoado. Então cuidado, gente, tá bom? Andar com Deus é sério, é seriedade, é você querer ser curado, é você querer ser liberto. E uma vez que você é curado e liberto, né, dessa parte do pré-julgamento, nas áreas da tua vida, você não se importa mais em querer pré-julgar outra pessoa, porque você está tão concentrado nas coisas de Deus para sua vida, você está tão concentrado e focado nele, que se antes você tinha um hábito de pré-julgar uma pessoa, se antes você tinha um hábito de falar mal da outra pessoa, você para de fazer isso. Porque você está concentrado em Deus, porque você está entendendo que você precisa concentrar nele para ele poder te moldar. Porque ele começa a te mostrar os podres que tem dentro de você. E você começa a se preocupar em ser uma pessoa melhor. Em ser uma pessoa melhor para ele, para agradar o coração dele. Entende, gente? Então, não pré-julgue ninguém, tá? Você não sabe a vida que aquela pessoa tem, você não sabe quem ela é. Da mesma forma que a boca abençoa, a mesma forma a boca amaldiçoa. E dependendo de quem você for lançar a palavra, você não sabe se a estrutura psicológica daquela pessoa está boa. Pode ser que aquela estrutura psicológica esteja ruim e você possa vir a gravar algo além na vida dela, tá bom? Então, gente, essa foi a palavra de hoje. Espero que venha fazer transformação na sua vida. Se você é a pessoa que pré-julga, então, por favor, pare. Pede para Deus transformar seu coração, tá bom? E concentra mais na tua vida, concentra mais em você, concentra mais em querer você ser transformado, tá? E toda vez que você se permite, toda vez que você for pré-julgar alguém, começa a escutar o que você fala, tá? Roberta, mas eu falo, eu escuto. Não. Existe a diferença de você simplesmente falar e existe a diferença de você começar a prestar atenção no que você fala. Começa a prestar atenção no que você fala em todos os lugares, com todas as pessoas. Você vai ver se o que você está falando é algo que abençoa ou amaldiçoa alguém, tá? Se for para amaldiçoar, fica quietinho, recolhe a língua dentro da boca, tá? Você não vai levar a lugar nenhum, pelo contrário, você vai estar amaldiçoando a tua vida, tá? E você vai estar colhendo coisas ruins para você, tá bom? Então vamos fazer uma oração aqui de fechamento, vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Que essa semente lançada, Pai, venha germinar. Que essa semente lançada venha frutificar e criar raiz nos nossos corações, Senhor. Pai, em que nós aprendamos, Pai, que julgar uma pessoa é pecado, tá? E que a gente venha aprender, Senhor, que o caminho é o amor, que o caminho é estender a mão, que o caminho é a gentileza, Pai. Pai, trabalhe os nossos corações, Senhor, venha de encontro a nós, Pai. Que nós venhamos ser trabalhados por Ti, moldados e lapidados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por esse momento. Amém. Gente, obrigada, tá? Que a palavra venha de encontro a você e venha frutificar no seu coração, tá bom? E que Jesus venha ser o motivo da tua alegria e do teu motivo de quando você acorda de manhã, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.